Atos capítulo 1, versículo de número 8. Ouçam o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder. Algumas traduções usam a palavra virtude. Recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E então serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos irmãos, não é novidade para nenhum de nós o fato de que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Isso é ponto pacífico. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Isso é ponto pacífico. Nas diferentes tradições dentro do protestantismo, independente de se você é pentecostal, tradicional, calvinista, arminiano, ortodoxo, sei lá qual a tradição. Isso é ponto pacífico. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aliás, uma coisa que é cara, muito cara para a fé cristã, caríssimo para a fé cristã, é o fato de que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nascimento virginal de Cristo, que foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Isso é caro para a fé cristã. Inclusive, isso consta no credo apostólico. Quando você pensa no credo apostólico, ou quando você diz assim, eu subscrevo o credo apostólico, você está dizendo, eu creio no nascimento virginal de Cristo, por obra e poder do Espírito Santo. Então Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando ele desceu as águas do Jordão para ser batizado, os 4 evangelistas contam o mesmo relato. Interessante isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que quando ele saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba, veio sobre ele, e a voz de Deus bradou dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, depois de orar e jejuar por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, venceu a tentação, deu início ao seu ministério, ministério relativamente curto, aproximadamente 3 anos o ministério de Jesus, ministério curto, mas um ministério que foi exercido sob o poder, sob a garantia plena do poder do Espírito Santo sobre ele. Jesus curou, limpou leprosos, Jesus ressuscitou Lázaro e outros testemunhos como o da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Tudo isso ele fez pelo poder do Espírito Santo. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. E a ação de Jesus, demonstrando o seu domínio e o seu poder, inclusive sobre os demônios, expulsando os demônios, incomodou tanto a liderança religiosa de sua época, incomodou tanto
sacerdotes, fariseus, judeus, que eles blasfemaram, perdão a expressão, descaradamente contra Jesus. E qual foi a blasfêmia? Não foi só uma acusação, não foi só uma murmuração, foi uma blasfêmia pesada. Eles blasfemaram contra Jesus, acusando Jesus de que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Belzebu, o maioral dos demônios, príncipe dos demônios. E o texto de Mateus diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, e a blasfêmia com que eles estavam blasfemando, Jesus comentou o seguinte: reino dividido? Nenhum reino dividido subsiste. Nenhum reino dividido sobrevive. Nenhum reino dividido pode prevalecer, permanecer. Se eu expulso demônios pelo espírito de Belzebu, disse Jesus, Satanás está dividido no seu próprio reino, contra si mesmo. Aí ele diz assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês. Na casa de Cornélio, um centurião que havia se convertido ao Evangelho, Pedro estava lá pregando, por ordem de Deus, por orientação do Espírito Santo. E lá pelas tantas da pregação de Pedro na casa de Cornélio, todos ouvindo atentamente, Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro afirmou categoricamente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, se o próprio Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, pregador da Galileia, carpinteiro de Nazaré, Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, se ele foi cheio do Espírito Santo, cumpriu cabalmente o seu ministério sob o poder do Espírito Santo, não deveria causar admiração em nenhum de nós. Nenhum de nós deveríamos ficar espantados com o fato de que esse mesmo Jesus coloca como diretriz para a sua igreja, estabelece como parâmetro para os seus seguidores, que nós só seremos bons seguidores de Jesus, que nós só teremos um ministério relevante, nós só teremos um ministério eficaz, um ministério pleno, se nós mesmos, como seguidores de Jesus, estivermos dispostos a também, assim como Jesus, sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito Santo. Jesus, e ninguém melhor do que Jesus, para compreender que sem o poder do Espírito Santo não tem obra missionária. Não seríamos eficazes na nossa missão como pregadores do Evangelho. Não seríamos eficazes na missão de Deus, porque a missão é de Deus. Às vezes nós usamos assim a expressão, e é até uma expressão, é até uma força de expressão mesmo, a missão da igreja. Mas na verdade a missão não é da igreja, a missão é de Deus. O grande protagonista da missão é o próprio Deus. O primeiro e maior missionário de toda a história e de todo o universo é o próprio Deus, que enviou Jesus Cristo. Deus é o primeiro missionário que enviou o primeiro missionário, seu próprio Filho, Jesus Cristo.
Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, enviou a igreja. Então, Deus é o grande protagonista da missão. A missão é de Deus. É a missio Dei, como gostam de chamar os missiólogos. A missão de Deus. A igreja nasce, brota desta missão e se torna cooperadora de Deus na missão de Deus. Se Deus é o grande protagonista, a igreja é cooperadora de Deus no projeto da missão. Se Deus é o grande protagonista da missão, a igreja é coadjuvante com Deus e de Deus no grande projeto da missão. E Jesus sabia que isso só seria possível sob o poder do Espírito Santo, sob a unção do Espírito Santo. Então esse mesmo Jesus, cheio do Espírito Santo, coloca como parâmetro, estabelece como diretriz para a sua igreja, que a sua igreja precisa, de forma indispensável, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vamos a lugar algum, nosso ministério está fadado ao fracasso, nosso ministério está fadado à falência e não teremos nenhum tipo de êxito, porque sem o Espírito Santo somos incapazes de executar a missão de Deus aqui na terra. Agora, esse Jesus cheio do Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo, ele ensinou a respeito do Espírito Santo, pregou sobre o Espírito Santo, ensinou sobre o Espírito Santo. Poderia citar para vocês aqui várias referências. No Evangelho de João, por exemplo, quem aqui não se lembra das palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ele disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Quem aqui não se lembra das palavras de Jesus, quando ele disse: o Espírito Consolador, que o Pai vai enviar, que eu vos falei, ele quando chegar entre vós, ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quem não se lembra de Jesus falando sobre o Espírito Santo? Ele, o Espírito Santo, disse Jesus, dará testemunho de mim. O Espírito Santo foi dado à igreja, a fim de que a igreja testemunhe dele, de Jesus. Mas tem uma referência, que essa para mim me marca profundamente, que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Estava acontecendo uma festa. A princípio Jesus não estava muito afim de ir para essa festa. Depois ele terminou o hino, seus irmãos ficaram provocando ele. O texto diz que nem os irmãos dele acreditavam nele, e os irmãos dele provocando ele, numa espécie de tentativa de seduzir Jesus, na mesma tentação do diabo lá no deserto. Jesus resistiu, mas depois Jesus terminou indo para essa festa. Lá na festa Jesus terminou pregando, e o versículo 37 diz que já era o último e grande dia daquela festa. E então Jesus se levantou, e ele aproveitou o ritual que eles faziam. Os judeus tinham lá um ritual, em que eles faziam jorrar águas no templo, para ilustrar o período que os seus pais no deserto peregrinaram, e Deus fez brotar água da rocha, para saciar a sede dos seus pais no deserto. Jesus aproveitou, pegou o gancho daquele ritual que eles faziam, e Jesus bradou em alto e bom som: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz a Escritura, versículo de número 38, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, eu acho maravilhoso esse texto de João, porque João é muito específico. Ele cita o conteúdo das palavras de Jesus, que foi que Jesus falou, que foi que Jesus pregou. E no versículo abaixo,
ele traz uma explicação. O que ele quis dizer com isso? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele quis dizer com isso? Qual o significado disso? João explica no versículo 39. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E João é o evangelista que escreve o seu evangelho na perspectiva dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos momentos da vida de Jesus que antecederam a sua prisão, a sua tortura, seu espancamento, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus foi espancado de forma cruel, foi levado à cruz, o corpo morto da cruz foi colocado na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos, apareceu primeiramente às mulheres, depois saiu numa sequência de aparições aos discípulos. Por fim, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez após a sua ressurreição. E muito provavelmente que quando Paulo escreveu que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição, Paulo estava se referindo muito provavelmente a esse contexto de Atos 1 e 8, porque Atos 1 e 8 foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Se você me perguntar quais foram as últimas palavras que Jesus disse aqui na terra, eu tenho o prazer de lhes apresentar. Suas últimas palavras foram: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Como você sabe? Eu sei por causa do versículo 9. Veja o que diz o versículo 9 aí na sua Bíblia, Atos 1 e 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Eles viram o corpo de Jesus levitar do chão. Eles viram o corpo de Jesus flutuar. Eles viram os pés de Jesus passar da altura da cabeça deles. E eles viram Jesus subindo, e eles ficaram olhando para cima. Até que Jesus desapareceu no meio das nuvens. O texto diz que uma nuvem o encobriu da vista deles. Mesmo sem conseguir ver mais Jesus, continuaram olhando para cima, quando subitamente foram surpreendidos por dois seres angelicais, que perguntaram a eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Agora vão para Jerusalém. E esta era uma orientação que Jesus havia dado a eles. Versículos de número 4 e 5 de Atos capítulo 1. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Este não muito depois desses dias duraram exatamente 10 dias. Como eu sei? Porque Jesus morreu e ressuscitou no período da festa da Páscoa. Após a sua ressurreição, Jesus ficou 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus. Atos 1 e 3. Para Pentecostes faltavam 10 dias. Porque Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso Pentecostes, 50. 50º dia. Eles contavam 50 dias, chegava a festa dos Pentecostes. Alguns estudiosos gostam de falar em uma semana.
não muito depois desses dias, durou uma semana, porque eles descontam os 3 dias de Jesus, da morte de Jesus, os 3 dias em que Jesus esteve no ventre da terra, até a sua ressurreição. Eles descontam esses dias, sobram 7 dias, então eles falam em uma semana. Eu prefiro conta redonda, até porque sou ruim de matemática mesmo, prefiro ficar com 10 dias, vamos falar de forma redonda, 40 dias, da morte e ressurreição até o dia da sua ascensão, mais 10 dias da ascensão até Pentecostes. Então os discípulos estão agora reunidos no cenáculo, em oração, estão orando, na expectativa do Espírito Santo, que Jesus havia prometido que daria, que haveria de enviar, e na oração eles oram, clamam, e os dias vão se passando, e aí cumpre-se o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o 50º dia, 50 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jerusalém estava abarrotada de gente. Uma multidão enorme de caminhantes, andantes, peregrinos, viajantes estavam em Jerusalém para a festa dos Pentecostes. De repente, houve-se um estrondo, barulho toma conta de toda a cidade de Jerusalém. Veja o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela foi capaz de parar a cidade inteira. Ela mudou o tom da festa dos Pentecostes. A atenção foi toda voltada para lá. E eles ficaram espantados com o fato de serem rústicos pescadores, galileus, semi-analfabetos, que male falavam aramaico, que nem idioma é. Aramaico é um dialeto do hebraico. Nunca cursaram idiomas nas faculdades da Palestina, nunca cursaram idiomas nas universidades de Jerusalém. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Como? Então aqui está o grande milagre de Pentecostes. O grande milagre de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falou numa língua que ninguém entendeu nada. O grande milagre de Pentecostes foi que o Espírito Santo deu a eles o poder de pregar o Evangelho na língua nativa de toda aquela multidão que ali estava. E vejam os diferentes lugares que Lucas faz questão de mencionar para nós em Atos 2, a partir do versículo 9. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que moravam ali, tanto judeus como prosélitos eram os convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus, e ficaram assombrados. Ao mesmo tempo, outros zombavam, porque diziam: estão embriagados, isso é vinho. E embriaguez aqui não tem o contexto, não tem a conotação do escândalo, né? Você vê uma pessoa embriagada hoje, você fica escandalizado. Meu Deus, eu vi o irmão embriagado. Aqui não tem essa conotação. Quem conhece minimamente de tradição judaica sabe que nas festas judaicas eles bebem mesmo, dançam mesmo, cantam mesmo. Festa de casamento hoje dos crentes, um dia, e olha lá, né, agora quanto mais o tempo passa, as pessoas estão reduzindo o número de convidados, é só uma festinha ali. Casamento judaico? Não, é uma semana de... Qualquer festa judaica é uma semana de festa, e dança, e música, e canta, e bebe, e celebra. Então, aqui, quando eles dizem estão embriagados, não tem conotação de escândalo. Eles estão dizendo o seguinte: não, já beberam demais, e é natural que a estas alturas esteja enrolando a língua e falando aí qualquer coisa. Aí Pedro se levanta e diz: opa, não é vinho como vocês estão pensando. O que está acontecendo aqui é para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele cita o profeta Joel, e você já sabe o final da pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas se rendem à poderosa mensagem do Evangelho pregada em Pentecostes. Bem, eu fiz só um resumo aqui. Eu quero, antes de terminar ali o meu tempo, pontuar rapidamente aqui alguns fatos importantes em Pentecostes. Porque tudo que eu falei foi só um resumo, você já sabe disso até melhor do que eu, de cós salteado, de trás para frente, da frente para trás. 3 fatos importantes em Pentecostes, pelo menos. Primeiro,
O texto diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que é que nós podemos aprender aqui? Pregar evangelho não é dom, como algumas pessoas se desculpam. Não prego evangelho porque não tenho dom. Já ouvi muita gente dizer isso. Pregar evangelho não é dom. Não confunda pregar evangelho com o dom da palavra. Paulo diz isso lá na carta aos Coríntios, sobre os dons, entre os quais o dom da palavra, ministério e etc. Aqui não é dom. Pregar evangelho não é dom. Pregar evangelho é ordem. Pregar evangelho é mandamento. Pregar evangelho é imperativo. Ide, e essa expressão é o texto áureo da evangelização, Mateus 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus 28, um paralelo de Marcos capítulo 16, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão e irmã, nenhum de nós temos escusas diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não preguei porque eu não tinha dom, eu não preguei porque eu não sabia falar em público, eu não preguei porque eu era tímido, sabe? A minha personalidade tímida não me deixava falar, então eu tinha essa timidez comigo, por isso que eu não preguei. Eu não preguei porque eu não tinha uma boa oratória, eu não preguei porque eu não tinha uma habilidade de falar em público. Isso não vai, perdão a expressão, isso não vai colar com Jesus, porque pregar evangelho não é ter habilidade de oratória, não é ter habilidade de falar em público, não é saber fazer um discurso para uma plateia. Pregar evangelho é ordem, é mandamento, é fazer discípulo, que Jesus diz, fazer discípulo quer dizer, é formar o caráter de Cristo na vida da pessoa, é anunciar Jesus, é falar de Jesus, é contar a história da cruz, é contar a mensagem da cruz a todo e qualquer homem, em todo e qualquer tempo, em tempo e fora de tempo. Esse é o grande mandato da igreja, e Jesus energizou a igreja no seu poder, para que do poder do Espírito Santo, a igreja invadisse o mundo com a boa notícia do evangelho, anunciando ao mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor. Então não se escore nessa ideia: ah, eu não prego porque eu não tenho dom, porque pregar evangelho não é dom, pregar evangelho é ordem, é mandamento, e não é uma responsabilidade única e exclusiva do pastor, não é uma responsabilidade única e exclusiva do evangelista, ou do missionário, ou do pregador itinerante, ou sei lá, da dirigente do círculo de oração, do diretor de missões. É uma responsabilidade que está sobre os ombros de todo cristão que já teve uma experiência legítima de conversão, que já passou pelo Calvário. Está sobre os teus ombros, sobre os meus ombros, a responsabilidade de pregar o evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. E qual é o segundo fato importante? O segundo fato importante é que ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos dos Apóstolos está intimamente ligado à fala. Ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Não sei quantos de vocês aqui já leram Atos inteiro. Atos é o meu livro preferido da Bíblia. Já li algumas vezes. Estou inclusive agora pregando uma série no livro de Atos dos Apóstolos. Meu livro preferido da Bíblia. Se leu, não sei se você já prestou atenção, que não há nenhuma referência nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, não há nenhuma referência ao enchimento do Espírito Santo, que logo em seguida, imediatamente venha o fato de que eles falaram, de que eles pregaram, de que eles verbalizaram com poder a mensagem do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo está, portanto, intimamente ligado à fala. Qual é a primeira ação após ser cheio do Espírito Santo? Eles falam. Deixa eu citar algumas referências. Em todos, eu não vou citar os 28 capítulos, né? São 28 capítulos, só 2 ou 3 no máximo aqui. Primeira referência,
primeira referência, capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece em seguida? Começaram a falar. Atos capítulo 2, ou seja, capítulo 4, versículo 8. Pedro e João perante o Sinédrio, sendo interrogado acerca do coxo que eles haviam curado na porta do templo Formosa. O texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Começou a falar. Atos capítulo 4, versículo 31 diz que Pedro e João estavam com a igreja agora congregada em oração. E quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. O que acontece em seguida? Começaram a falar. Então, ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos está intimamente ligado à fala. Desculpe-me, senhores, mas eu tenho as minhas desconfianças, eu tenho as minhas reservas, eu tenho um pé atrás com pregadores que se dizem cheios do Espírito Santo, com cantores que se dizem cheios do Espírito Santo, com crentes que se dizem cheios do Espírito Santo, com igrejas que se dizem cheios do Espírito Santo, aqui, dentro de 4 paredes, noite de congresso, domingo à noite, e pula, e chora, e eu não estou criticando, eu creio no poder de Deus, eu sou pentecostal, eu fui batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, e creio na continuidade dos dons, creio no batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Eu fico feliz de ver um culto animado, de ver crentes saltando na presença de Deus, mas eu não posso me calar diante desta vulgarização, desta banalização, dessa brincadeira que estão fazendo com o poder do Espírito Santo, onde dentro de 4 paredes pulam, sapateiam, correm para lá, correm para cá. Estou cheio, está cheio, irmão, estou cheio do Espírito Santo. Aqui no domingo, na segunda-feira, acabou. No trabalho dele, ninguém nem sabe que ele é crente. Na faculdade, nem passa pela cabeça dos colegas que ele é crente. E não é porque ele está dando mau testemunho, não é disso não. Estou falando disso não. Não, ele é uma pessoa exemplar até. Ele é uma pessoa bacana, uma pessoa direita lá. Não é mau testemunho, não é isso. É que ele se comporta mesmo como 007 espiritual. É que ele se comporta mesmo como um agente secreto do céu. Eu quero te dizer hoje, Deus não precisa de 007 espiritual. Deus não chamou ninguém para ser agente secreto do céu. Ao contrário, Jesus disse: tudo que eu falar para vocês aqui, pode alardear de cima dos telhados. A igreja foi chamada para dar cara a tapa e proclamar Jesus Cristo ao mundo, e levantar a bandeira ensanguentada do Calvário e anunciar: Jesus Cristo é o Senhor. Nós fomos chamados para tocar a trombeta em Sião. Queridos irmãos e irmãs, precisamos desses dias de homens e mulheres, de moças e rapazes, que estejam dispostos a se levantarem no poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a este mundo perdido. É este o nosso chamado. E eu fico maravilhado, porque em Atos capítulo 4, versículo de número 10, 11 e 12, na resposta de Pedro ao Sinédrio, e vejam bem, Pedro e João estavam perante o Sinédrio, estavam sendo sabatinados pelo Sinédrio, que era composto por 70 anciãos, homens da lei, que conheciam a lei, e diga-se de passagem, não estava perante um tribunal ímpio, estava perante um tribunal de gente religiosa, que tinha lei, que falava em nome de Deus, que citava Moisés, que citava Abraão, que citava Davi, mas estavam oprimindo 2 pregadores do Evangelho, porque queriam a todo custo lacrar as suas bocas, a fim de que eles não pregassem o Cristo de Deus. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. E olha que coisa maravilhosa, Pedro no capítulo 4, versículo de número 10, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome dele que este está curado perante vocês. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu fico impressionado com isso aqui, porque Pedro pregou o evangelho completo, em 3 versículos apenas. Pedro pregou o evangelho inteiro, de ponta a ponta. Você sabe o que é isso? Pregar o evangelho de ponta a ponta. Pedro fez isso aqui, falou de Jesus, falou da crucificação, falou da morte, falou da ressurreição, falou de Jesus como pedra rejeitada pelos construtores, e por fim, finalizou com a soterologia, apresentando Cristo como uma única e última tábua de salvação. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu fico incomodado, senhores e senhoras. Não vim aqui para criticar ninguém, não me levem a mal, mas é preciso que se diga. Eu fico incomodado, sim senhor. Eu fico incomodado, sim senhora, com pregadores que ficam 1 hora com o microfone na mão e cutuca um, cutuca outro, fica em pé, senta, levanta, abre a mão, fecha a mão, determina, decreta, e conta a história de Moisés, e conta a história de Abraão, e conta a história de não sei mais de quem, e conta as suas bravatas, e quando não conta as suas mentiras, e fala de A, e fala de B, e Jesus não aparece nunca. Jesus não aparece nunca. Se nós estamos no congresso de missões, se a nossa tarefa é falar de Jesus, se a nossa missão é proclamar o Cristo, por que nós estamos jogando Ele para debaixo dos tapetes? Por que nós estamos escondendo Ele debaixo das mesas? Por que nós estamos excluindo Ele do nosso semanário? O nosso tema é Jesus, é a Ele que nós somos chamados para anunciar e para pregar a este mundo. Louvado seja o seu nome. E eu não tenho nada contra pregar sobre os personagens do Antigo Testamento, para que fique claro, para depois não sair dizendo, o pregador falou que não é para pregar sobre o Antigo Testamento. Eu não disse isso. Eu creio em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Eu também prego nos personagens do Antigo Testamento, desde que desemboque em Jesus. Pastor, mas eu estou pregando sobre José. Se vira, coloca Jesus aí no meio. Mas eu estou pregando sobre Abraão. Se vira, coloca Jesus aí no meio. Jesus disse que Abraão viu o seu dia. Jesus falou isso. Abraão viu o meu dia e glorificou a Deus. Qual a dificuldade que você tem de conectar Abraão com Jesus? Qual a dificuldade que você tem de ver Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento? Jesus está presente em toda a Bíblia. Conta-se que um jovem pregador estava pregando assim como eu estou aqui. À sua retaguarda estava um velho pregador, ninguém menos do que Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. O jovem terminou sua mensagem, cumprimentou o ancião, ansioso para ver o seu feedback. Como foi minha mensagem? Spurgeon respondeu, muito pobre. O moço olhou assustado, mas como pobre? Meu sermão teve começo, meio e fim. Fiz todas as divisões do sermão, concluí meu sermão. Aí Spurgeon respondeu, mas você não falou de Jesus. Aí disse, pregador, mas eu preguei o que está no texto, e o texto não está falando de Jesus, e a gente não tem que falar de Jesus se o próprio texto não está falando de Jesus. Eu preguei o que está no texto, e o texto não está falando de Jesus. Spurgeon olhou para o rapaz e disse, moço, você não sabe que aqui na Inglaterra, de toda a cidade, de toda a aldeia, de todo o vilarejo, de todo o povoado, tem uma estrada que dá em Londres? Ele disse, sim, eu sei, sim senhor. Pois assim é a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. Todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. Todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. É esse o nosso chamado. Nós somos chamados para pregar Jesus. E sabe o que eu fico impressionado? Que um pregador, uma pregadora, cheia do Espírito Santo, pregando Jesus, não resta dúvida. Versículo 13 de Atos capítulo 4 diz, que quando eles viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É esta oração que eu faço pelo meu ministério. A oração que eu faço pelo meu ministério é essa aqui. Senhor, se eu pregar e eu não passar no crivo dos teólogos, se eu pregar e eu não passar no crivo dos exegetas, se eu pregar e eu não passar no crivo dos religiosos de plantão, que ficam avaliando quantos R's eu atropelei,
quantos R's eu engoli e quantos verbos eu não conjuguei direito. Mas se uma só pessoa ouvir a minha pregação e dizer: eu ouvi esse pregador e tive a impressão que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito. E foi esta a inspiração de John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, proibido de pregar nas igrejas da Inglaterra. Naquele tempo já havia cancelamento. John Wesley foi cancelado e proibido de pregar nas igrejas da Inglaterra. Aí começou a pregar nas praças, nas ruas, as multidões começaram a se aglomerar. Um dia perguntaram a John Wesley: qual é o segredo? Você fica em pé numa esquina qualquer e em segundos tem uma multidão em volta de você. John Wesley respondeu: é que eu me coloco em chamas e essa multidão vem me assistir queimar diante de Deus. O Brasil precisa ver uma igreja incendiada no poder do Espírito Santo, proclamando Cristo da cruz, proclamando Cristo ressurreto. Louvado seja o seu nome. E por último, eu termino aqui. Terceiro fato importante, Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Para brincar? Quem prega mais? Disputar entre nós aqui quem tem a oratória mais irretocável? Cantar mais? Quem canta mais? Quem é que tem o melhor cargo da igreja? Quem é a pessoa aqui que é o manda-chuva da igreja aqui? É para isso? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis as minhas testemunhas. Agora preste atenção, porque a palavra grega para testemunha, a semântica da palavra é a mesma raiz da palavra mártir no nosso português. Vamos ler de novo o texto? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis os meus mártires. Opa, peraí, Jesus, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou receber o poder do Espírito Santo e vou morrer? Jesus, você vai receber o poder do Espírito Santo, e se precisar selar o seu testemunho com sangue, você vai selar com o seu próprio sangue. Mas eu pensei que eu ia receber o poder do Espírito Santo e o meu ministério seria dividido entre antes e depois. Antes do Espírito Santo, um Nilson anônimo. Depois do Espírito Santo, um Nilson famoso, 1 milhão de seguidores, likes, vídeos viralizando. Não é isso não, Jesus? Não tem nada a ver com isso, você entendeu tudo errado. Você vai receber o poder do Espírito Santo e você vai ter que passar por poucas e boas, pelo meu testemunho. Irmãos, com exceção de João, o apóstolo do amor, que escreveu o Apocalipse, e de Judas, que nem precisa falar, todos os outros morreram de forma cruel, foram martirizados, foram esfolados vivos, foram esmagados pela fúria dos seus algozes, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Recebereis o poder do Espírito Santo, e não vai ter um Pedro que nega, não vai ter um Pedro do lado de fora, acompanhando Jesus só de longe, se aquecendo na fogueira, e negando, dizendo que não sabe quem é, dizendo que nunca viu, dizendo que não conhece. Recebereis o poder do Espírito Santo, e vai ter um Pedro que na hora da sua morte, quando Pedro percebeu que eles queriam crucificá-lo, Pedro disse: opa, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Já que vocês querem me crucificar, então muda a posição da cruz e me crucifica de cabeça para baixo. Recebereis o poder do Espírito Santo, e vai ter não um Saulo cheio de ódio, respirando ameaças, mas vai ter um Paulo que vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final, porque estou bem certo que nem os anjos, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebereis o poder do Espírito Santo, e as páginas da nossa história está banhada de sangue, de homens e mulheres que não temeram pela própria vida, que não pouparam pela própria vida. Eu gosto muito da história de Policarpo,
que foi discípulo de João, o apóstolo do amor, lá por volta do ano 155. Policarpo foi preso, levaram Policarpo para uma arena. Ele estava naquela arena, vendo as multidões nas arquibancadas, porque igualmente as pessoas compram ingressos hoje, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir ao estádio do futebol, para assistir uma partida, para assistir uma peça teatral, para assistir um filme, para entreter. Naquele tempo eles iam para os anfiteatros, para ver os cristãos sendo esbagaçados e devorados por leões, sendo rachados ao meio por espadas de soldados cruéis, e aquilo era um entretenimento. E Policarpo olhando todo aquele cenário, mas Roma tinha uma superstição, que Roma não gostava de matar velhos. Roma, não sei que superstição era essa, mas não gostava de matar velhos. E o juiz disfarçando, o juiz começou a disfarçar. Quando Policarpo percebeu que o juiz estava disfarçando para ver se poupava Policarpo da morte, Policarpo olhou para a multidão nas arquibancadas que gritava sangue sedenta, batia no peito e começou a dizer: Senhor juiz, por que você fica disfarçando, fingindo que não sabe quem eu sou? Batia no peito e dizia: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. E o juiz disse: mas Policarpo, as jaulas serão abertas, os leões vão lhe devorar. E Policarpo respondeu: eu servi ao meu Senhor 86 anos, Ele nunca me abandonou, por que eu o trairia agora? Abra logo estas jaulas, porque eu quero encontrar o meu Senhor, ainda hoje na sua glória. E tiraram o pregador dali, amarraram ele numa estaca de madeira, colocaram lá embaixo dos seus pés e disseram: você vai morrer, mas você vai morrer agora queimado, vamos te queimar vivo. Ele começou a chorar e disse: senhor juiz, as chamas desta fogueira arderá por uns instantes e logo se apagará, mas as chamas do fogo eterno jamais se apagará. Vai arder por uns instantes, mas logo eu estarei deitado no colo do meu Senhor, por quem dediquei todos os meus dias. Você vai estar se gabando que matou mais um velho pregador fanático, e eu vou estar abraçado com meu Senhor. Começou a chorar, a cantar um cântico, enquanto as chamas eram acesas e devoravam o seu corpo. E lá ficou o testemunho de um pregador cheio do Espírito Santo, que selou o seu comprometimento com a pregação do Evangelho com o seu próprio sangue. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido o meu comportamento? Em 2019 eu fui à Itália, visitei Roma, ansioso para conhecer o anfiteatro, o Coliseu Romano, e ansioso para conhecer a prisão onde Paulo ficou preso, e Pedro também. Quando cheguei lá, olhando aquela masmorra fria, fétida, escura, não tem nada lá, é um buraco, uma masmorra. Eu fiquei pensando: meu Deus, como Paulo ficou aqui. Provavelmente foi de lá que ele escreveu a sua segunda e última carta a Timóteo, sua última carta e a sua segunda carta a Timóteo. Foi provavelmente de lá que ele escreveu. Como é que ele ficou aqui? Como foi que Paulo fez as suas necessidades fisiológicas aqui? E eu comecei a sentir vergonha. Eu disse: Senhor, eu estou aqui como um turista, mas há 2000 anos esteve aqui o maior pregador do Evangelho depois de Jesus Cristo. Nós, com internet, com rádio, com carro, com avião, com televisão, com tudo, não estamos conseguindo mobilizar nem a nossa cidade. Paulo, sem nada disso, alvoroçou o mundo de sua época, virou o Império Romano de cabeça para baixo. Eu disse: meu Deus, que vergonha de mim. E parecia que eu via o rosto dele, e era como se eu ouvisse as palavras dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Estou bem certo que nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu fico perguntando para mim mesmo:
Senhor, o que está acontecendo com a igreja atual? Até quando nós vamos ficar assim? Eu falo de forma genérica, num sentido amplo, para a igreja evangélica no país, no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos no início do ano passado e li um artigo na New York Times, de um jornalista que disse que até 2030 os Estados Unidos já vai ser considerado pós-cristão. A Europa já é considerada pós-cristã. A Europa já é considerada pós-cristã. O berço do protestantismo, o palco dos grandes avivamentos é pós-cristã. E os Estados Unidos estão no mesmo caminho. Até 2030 será considerado pós-cristão. E o Brasil não fica por menos. Nos próximos anos será também considerado pós-cristão. Mesmo com tanto movimento evangélico, mesmo com tanta badalação evangélica gospel, eu pergunto hoje, senhores e senhoras, onde está a igreja de Jesus? Onde estamos nós? Será que nós vamos deixar descer pelos ralos a nossa vocação essencial, que é levantar a bandeira ensanguentada e proclamar Cristo Jesus ao mundo? Até quando vamos ficar inertes? Até quando vamos ficar assim? Há um chamado de Deus para a sua igreja. Nós precisamos despertar nesta última hora. Irmãos e irmãs, fiquem em pé comigo agora em nome de Jesus. Há um chamado de Deus para que renovemos as nossas forças, para que renovemos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e a nossa confiança em Jesus de proclamar a sua palavra. Irmãos e irmãs, eu conto sempre com a mesma emoção, sempre com a mesma emoção. Eu sou filho e neto de pastor, nascido e criado nesse contexto assembleano, pentecostal. E a experiência que mais marcou a minha vida foi o meu batismo nas águas, em 16 de dezembro de 1990. Eu estava descendo as águas do batismo, 12 anos de idade, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado e fascinado por Jesus, descendo as águas do batismo. O pastor que fez o meu batismo, que me batizou, que eu nem lembro, não sei o nome dele e nem lembro o rosto dele, e nem sei se ainda é vivo ainda hoje, ele fazendo a minha profissão de fé aqui. Eu estava tão empolgado com Jesus, tão empolgado com o Evangelho, que eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Eu só balançava a cabeça dizendo sim, 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 as perguntas que ele estava me fazendo. Mas no meu coração eu estava a ponto de explodir, e a minha oração era só essa: Jesus, eu te seguirei para o resto da minha vida. Eu te seguirei, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu te seguirei para o resto da minha vida. Hoje, aos 46 anos de idade, todos os dias eu digo a Jesus: Senhor, a paixão daquele menino de 12 anos continua acesa, o fogo continua no meu coração, eu te seguirei, custe o que custar, haja o que houver, eu te seguirei para o resto da minha vida.